Vídeo rápido e no vídeo de hoje nós vamos fazer aquele vídeo raiz, estudar o Banco do Brasil, fazer análise fundamentalista, calcular preço teto, preço justo, todos os horizontes possíveis, 1 ano, 5, 10 e 20 anos investindo no banco, dividendos desse ano e saber se ainda faz sentido ou não investir o seu dinheiro no banco, sempre lembrando que na parte de baixo de todos os vídeos eu deixo uma lista de indicação de livros que você tem que obrigatoriamente ler antes de investir em alguma ação, antes de entrar no mercado de capitais. E antes da gente estudar o Banco do Brasil, responder um comentário que eu recebi sobre a Taesa e toda essa queda na cotação. No último ano, a empresa caiu 6% e foi me perguntado se Taesa R$ 33 vale a pena e se ela é um bom investimento. A gente tem um relatório muito recente onde a XP reforça a recomendação neutra e cita a questão dos dividendos da empresa, que sempre foi o mais interessante. Já anota na agenda, a Taesa divulgou o resultado dela no dia 18/3. O preço-alvo dela foi ligeiramente rebaixado de 36 para 35, apesar de um alto dividend yield, porque ela tem pouco potencial de alta, 6,5% ao da Taesa, comparado a 12% de todo o setor. A empresa ela é uma das mais sensíveis no que diz respeito à alta taxa de juros, principalmente por conta da alavancagem, da dívida da empresa que é exposta ao CDI, e esse é o primeiro ponto de preocupação que eles citam. Ela tem uma alta dívida, uma alta alavancagem, em um cenário de taxa de juros elevada, isso corrói cada vez mais o resultado dela, sem contar ainda com a perda de receita, a perda de concessões, onde mais da metade, 63% de tudo aquilo que ela fatura, já começa a expirar. Esses contratos têm o fim a partir de 2030, mas a gente ainda tem toda a questão do dividendo e da remuneração, que já não é mais tão alto, já não é mais tão forte como costumava ser. A empresa reduziu o payout para casa de 80% agora em 2024 e eles esperam que a Taesa retorne a 100% somente em 2030. Então a gente teria pelo menos 5 anos com a Taesa distribuindo, entre aspas, muito pouco, perto daquilo que ela sempre distribuiu. E por que eu coloquei entre aspas? Porque mesmo essa remuneração, ela não é uma remuneração ruim, muito pelo contrário. O menor dividendo da Taesa, que foi em 2023, o atual também, eles ficam muito acima da média das maiores empresas da Bolsa, eles ficam acima, por exemplo, do próprio Banco do Brasil, que a gente já vai falar dele, a Taesa, ela tem uma média histórica de quase 11%. Então, com o dividendo atual de 8,6%, talvez agora no pior momento de distribuição, onde a empresa está retendo para cuidar de novos investimentos, para cuidar de uma receita futura, o sócio não deveria ficar insatisfeito. Um dividendo de 8, 9% é uma excelente remuneração, até mesmo para quem ficou mal acostumado no caso da Taesa, e na minha opinião, a questão principal dela é preço. Ela tem muita coisa envolvendo ela e ela dificilmente tem assimetrias, ela dificilmente dá oportunidade para quem é sócio. Quem tem Taesa não vende a ação e o que a gente vê é o resultado caindo, mas a ação sempre se mantendo a patamares elevados. Ela com certeza vai continuar pagando bons dividendos. Para quem gosta, já é acionista e continua acreditando no futuro da empresa, a questão ela sempre vai ser preço. Se aproveitar desses momentos de baixa, se aproveitar quando ela está sendo negociada abaixo da média histórica, porque o preço, e ele sempre vai ser o debate principal no caso dela, ele talvez não faça muito sentido, mas a remuneração, o dividendo, ele mesmo em um momento de dificuldade, ele ainda faz muito sentido alocar o capital na empresa. Fala agora do Banco do Brasil, tema principal do vídeo, e hoje ele disparou mais de 2%, passou a casa dos R$ 29 de novo, pode buscar muito em breve aqueles R$ 30, máxima histórica da empresa, e ele tem uma semana decisiva, não só ele, Banco do Brasil, a Vale, a Gerdau, diversas empresas divulgam resultado nessa semana, mas já anota na agenda, os principais vão ser o do Banco do Brasil, dia 19, e o da Vale também no dia 19, os dois após o fechamento do pregão. E o que o Banco do Brasil deve trazer de positivo é uma expansão, é um crescimento em um ritmo ainda forte da carteira de crédito. Todos os bancos, eles já estão sendo um pouco mais cautelosos, mas o Banco do Brasil ainda cresce em um ritmo acelerado a carteira. O grande ponto negativo, ele fica por conta da inadimplência do banco, enquanto a maioria dos outros estão numa queda, a inadimplência, principalmente acima de 90 dias, ela já vem em um processo de queda praticamente 1 ano. O Banco do Brasil ele está no processo contrário. A inadimplência não para de subir, principalmente por conta do agro, e essa inadimplência
inadimplência em alta, aumenta a provisão para perdas, aumenta o PDD do banco, que deve ficar de novo na casa de 10 bilhões de reais e é uma provisão muito alta. O mercado espera um lucro de 9,5 bilhões de reais, é praticamente estabilidade. O banco ele não deve crescer muito quando comparado a outros trimestres e ao ano passado, isso já é praticamente consenso e é também um dos motivos daquela queda recente, onde o banco buscou a casa dos R$ 23, porque ele cresce muito a carteira e a concessão, só que a inadimplência e a provisão dele também crescem, isso acaba comprimindo o resultado final do banco. Mas um comentário rápido, na minha opinião, esse resultado de 9,5 bilhões, mesmo que seja estabilidade, ele é sim um bom resultado, principalmente visando a distribuição do banco. Hoje ele está cotado a R$ 29, com o dividend yield de 9%. E nós falamos muito daquela queda até a casa dos R$ 23, fizemos bastante vídeos, compramos a empresa, se aproveitamos dessa queda, e quem acompanhou já está colhendo os frutos. De lá para cá, ele subiu quase 24%. Mas o investidor ele nunca pode olhar só para o agora, para a performance atual, e a gente vai ver agora um histórico um pouco maior do banco. Nos últimos 5 anos, quando a gente compara o Banco do Brasil, o Ibovespa, IFIX e o CDI, o Banco do Brasil ele lidera um retorno de 70% para o sócio, contra apenas 12% do Ibovespa, 0% do IFIX, o índice de fundos imobiliários, e um retorno de 52% do CDI, sempre em patamares muito altos, mas ainda assim retornando menos do que o Banco do Brasil. Quanto você teria se tivesse investido apenas R$ 1.000 no Banco do Brasil há cerca de 10 anos atrás? No período mais curto, nos últimos 5 anos, quem investiu R$ 1.000 no Banco do Brasil teria hoje aproximadamente R$ 1.606 contra R$ 1.521, comparado aos mesmos R$ 1.000, só que agora investidos na renda fixa. E olhando na última década, os últimos 10 anos, quem investiu R$ 1.000 no Banco do Brasil tem hoje aproximadamente R$ 5.000, e quem investiu R$ 1.000 na renda fixa, atrelado ao CDI, teria metade desse valor, R$ 2.400, contra os quase R$ 5.000 de quem investiu no Banco do Brasil. Vamos pegar agora então um horizonte um pouco maior que eu sempre gosto de trazer. Nas últimas 2 décadas, o Banco do Brasil retornou mais de 4.150% contra um retorno de só 350% de Bovespa. É uma diferença muito grande e isso mostra a importância de selecionar boas ações de maneira individual. E o aporte de apenas R$ 1.000 lá atrás se transformou hoje em quase R$ 43.000, sempre aplicando a metodologia das 3 chaves que eu trago para vocês. É uma multiplicação de capital muito alta, isso porque a gente fala de um aporte de apenas R$ 1.000. Se a gente fizer isso vezes 10 mil ou vezes R$ 100.000, a gente estaria falando de R$ 4.250.000. Então um aporte pequeno lá atrás teve potencial, deu retorno e tornou multimilionário quem acreditou no crescimento do Banco do Brasil. Coberto por 13 casas ou 13 analistas, o banco tem 7 recomendações de compra, 6 de manutenção e nenhuma recomendação de venda. Análise fundamentalista, lucros, lucros e mais lucros, tese essa de Peter Lynch. A gente pega a DRE da empresa no maior histórico possível e já dá para ver que ela nunca deu nenhum prejuízo. O Banco do Brasil é uma das poucas empresas que conseguem entregar isso, e de lá para cá a receita do banco não para de crescer. E só um comentário aqui, já na DRE dá para a gente ver como o Banco do Brasil é sensível, ele é um pouco mais volátil do que a maioria dos outros bancões. Quanto ao ROI, o retorno sobre patrimônio líquido, tese essa de Warren Buffett, ele tem uma média histórica de 16% e o ROI atual ele está na casa de 21%. Essa deve ser a rentabilidade que o banco deve entregar no balanço de quarta-feira, que ele está um pouco abaixo, mas o Banco do Brasil, quem conhece o passado histórico dele, sabe que ele nunca foi o banco mais rentável, ele sempre perdeu para os pares privados, mas a verdadeira mudança, a virada de chave no operacional do Banco do Brasil, ela aconteceu lá em 2017, com diversas mudanças que foram implantadas não só dentro do banco, mas também no país todo, a lei das estatais, diversas medidas para proteger o resultado e a entrega dessas empresas. O dividend yield, tese essa de Benjamin Graham e de Luiz Barsi Filho, o Banco do Brasil tem uma média histórica muito boa, passou de 7% e hoje já é de 7,2%. O dividendo atual ele é de 9%, deve entregar na casa de 2 dígitos, principalmente para quem já era sócio ou para quem se aproveitou dessas quedas recentes, e ele já teve sim momentos de dificuldade onde ele distribuiu pouco, mas o que interessa mesmo é o histórico de remuneração. E além de remunerar muito bem, ele tem um payout também muito equilibrado. A média
média histórica dele é de 40%, muito próximo dos 45% atualmente. Todo o restante, os 60%, o Banco do Brasil pode investir em novos ativos, tocar novas operações e ainda remunerar muito bem o investidor. Preço sobre lucro, tese essa de Robert Shiller, de regressão à média. O Banco do Brasil ele tem uma média de 6,4 nos últimos 14 anos, e depois de toda essa alta, com a cotação agora beirando R$ 30, essa talvez seja a maior relação de preço sobre lucro, ele estaria menos descontado quando a gente olha para o passado recente da empresa, mas mesmo assim, ele ainda está bastante descontado. Esse PL de 5,16, ele ainda fica 20% abaixo da média histórica, e se a gente projetar o banco, se a gente pegar a cotação atual e projetar o lucro dele de 2025, que a gente já fez isso, coloca uma taxa de crescimento, projeta o lucro de 2025 e joga o valor de mercado sobre isso, a gente chega a um PL projetado de 2025 de 3,97. Isso é muito abaixo da média histórica do banco e é muito abaixo ainda do PL atual, que é de 5 vezes o lucro. Então o banco ele não tem tanta margem como ele teve há cerca de 30 dias atrás. Por isso, se você não faz parte da comunidade, está perdendo tempo e possivelmente está perdendo também muito dinheiro, mas ainda assim, quando a gente olha para o histórico, o passado do banco, ele tem mais a caminhar e pode facilmente buscar essa média histórica e corrigir toda essa diferença. Calcular o preço teto, tese essa de Luiz Barsi Filho, e num comentário rápido, eu peguei o maior histórico possível para ver como o Banco do Brasil ele oscila na distribuição de dividendos, mas o mais importante é que no longo prazo essa distribuição cresce. Em 2024, o Banco do Brasil ele distribuiu R$ 2,61 e como o mercado espera estabilidade nos lucros, a gente vai pegar esse ano fiscal fechado e dividir ele por 6%. O Banco do Brasil teria um preço teto de R$ 43 por ação. Então tem bastante margem, tem um bom dividend yield e além disso, ele tem uma ótima frequência de pagamentos. O Banco do Brasil chega a pagar de 6 a 8 vezes no ano, então praticamente mês sim, mês não, tá caindo o dividendo na conta de quem é sócio, e o mais interessante é que agora ele conclui todo o cronograma de pagamento que ele fez no início de 2024 e já tem um dividendo, um anúncio confirmado que deve ser feito depois de amanhã, junto com a divulgação do balanço. Então a Datacom vai ser no dia 11/3, dá tempo de participar disso daqui, e a data do pagamento é no dia 20 de março, então tem tempo de estudar se vale a pena ou não, se faz sentido investir no banco e ainda receber mais essa parcela de dividendos. A gente fica na expectativa também de um novo comunicado, uma nova agenda e um cronograma de pagamento do Banco do Brasil, só que agora para esse ano, o calendário todo de 2025. E para a gente finalizar, calcular o preço justo, tese essa de Benjamin Graham, preço justo e preço teto, eu gosto sempre de lembrar, são teses diferentes, com finalidades também diferentes. Uma mira só a questão dos dividendos e a outra vai muito mais por valoração, vai levar em conta o lucro e o valor patrimonial da empresa. Então a gente pega 22,5, multiplica pelo lucro por ação, que é o LPA, 5,58, multiplica novamente pelo VPA, que é o valor patrimonial por ação, 31,53, extrai a raiz quadrada disso, e o preço justo do Banco do Brasil ele seria de R$ 63. A gente tem mais de 100% de margem aqui, de acordo com a fórmula de Graham. Então esse foi o vídeo de hoje. A gente comentou um pouco sobre a Taesa e a questão preço, mas principalmente estudamos o Banco do Brasil, fizemos análise fundamentalista, calculamos o preço teto, o preço justo, aquele vídeo bem raiz aqui do canal, e deu para ver acima de tudo que independente da questão preço, faz sentido sim se aproveitar de baixos preços, se aproveitar desses momentos de queda. O Banco do Brasil ele no longo prazo é uma empresa que performa, é uma empresa que entrega e tem sim capacidade de enriquecer, de deixar as pessoas milionárias e dar liberdade financeira quando o investidor faz a parte dele, que é o estudo, definição de estratégia, gerenciamento de risco. O Banco do Brasil sempre foi, a tendência é de que ele continue sendo uma das melhores empresas que a gente tem no nosso país. E para isso você pode fazer parte da comunidade, tem vídeos exclusivos, tem a carteira, movimentação e toda a estratégia de aporte e gerenciamento de risco. Para você que está pensando em migrar de corretora, eu utilizo o BTG, a carteira do canal também está no BTG, tem um link na descrição que só através dele dá para negociar diversos benefícios, é muito fácil preencher, faz pelo celular mesmo e o pessoal muito em breve já entra em contato com você. Nunca se esqueçam das 3 chaves do sucesso: encontre excelentes empresas a preços atrativos com uma excelente gestão e nunca mais as vendam. Tranque as 7 chaves, o Valo Investing foi e ainda é a melhor maneira do investidor pequeno individual e até mesmo pobre, a gente viu no estudo, multiplicar o seu capital na Bolsa de Valores. Nos vemos no próximo vídeo e até lá!